Aquela noite foi a mais importante de todas as noites. Nenhuma das vidas presentes naquele dia pôde ser impactada de forma menor do que foi testemunhar o Filho de Deus nos instantes finais do seu ministério, caminhando para a cruz. Claramente, a consciência de Jesus daquilo que estava acontecendo era muito maior do que a dos discípulos, mas aquilo que Jesus demonstrou na sua face, nas suas falas, na sua preocupação, de verdade, sem dúvida nenhuma, impactou todos os que estavam lá. O cenáculo, a última ceia, todos reunidos. E naquele momento, Jesus ora. Jesus ora e essa oração está descrita no Evangelho de João, capítulo 17. O capítulo inteiro é uma oração. É importante e interessante pensar nesse capítulo porque é o momento da história onde todos nós podemos ali nos juntar, aquietar-nos e ouvir a mais íntima e mais importante de todas as conversas, e uma conversa sobre intimidade. Afinal, juntando tudo isso, uma oração está definida. Um filho falando com o pai numa conversa próxima, íntima, profunda, sem rodeios e com o coração todo aberto. E o que é mais importante, nós estamos nessa oração. Podemos aprender nessa oração como orar, por que orar, para quem orar, o que falar nessa oração e o que esperar dela, quem mencionar também. E é por isso que desta oração podemos aprender muitas coisas e exatamente isso vamos fazer. Então, não sai daí. Está só começando o Fé para hoje. Uma das coisas mais importantes que você pode vivenciar no seu contato com a Rede Novo Tempo de Comunicação é, sem dúvida, e anota isso, a sua escola bíblica. A gente fala disso com carinho, com emoção e temos milhares de histórias para contar. A Escola Bíblica da Novo Tempo, o tempo todo, ajuda a formar novas cores e texturas, alegrias e principalmente esperança na vida dos seus alunos. Muitos assuntos importantes são abordados, nenhum dos importantes a gente pensa em deixar de fora. E cada vez a gente lança mais um material com a alegria de dizer para você que esses materiais são adquiridos gratuitamente. Sim, a gente fala às vezes adquirido, dá soa até uma palavra cansada, viciada, mas é exatamente isso que eu estou falando. Você liga para cá, você fala com a gente, preenche um cadastro e o preencher o cadastro te faz aluno da Escola Bíblica e receberá um guia de estudo totalmente gratuito na sua casa. Você nem de casa sai. Olha esse aqui. Deus me ouve, falando de assuntos importantes. Esse guia de estudos aqui fala do importante assunto que nós estamos falando nesse episódio, a oração. A certeza de que Deus ouve, como ouve, o que falar, quando falar e o que a Bíblia diz sobre esse relacionamento. Essa é uma dica que eu dou para você hoje, mas eu posso dar muitas outras. Se você visitar o site da Escola Bíblica, você vai ver uma quantidade boa de material lá que você pode pedir. Peça. E assim que vai chegar para você com o cadastro, você vai fazer parte dessa escola bíblica gigantesca, se tornará aluno da escola bíblica e terá um grande benefício para a sua mente, para o seu físico, para o seu espírito, e a gente vai continuar feliz fazendo aquilo que a gente gosta de fazer. Se a sua vida dependesse de um pênalti bem batido, creio que você escolheria um dos craques que você conhece, Cristiano Ronaldo ou Messi, e mesmo assim ainda haveria risco. Se a sua vida dependesse de um desenvolvimento de softwares ou computadores, pode ser que você pudesse falar com Steve Jobs, se pudesse, ou Bill Gates talvez. A verdade é que quando a vida da gente depende de algo e se a gente pudesse escolher entre os melhores dos melhores, há uma lista de pessoas que vem na nossa mente. Agora, quando a gente fala de oração, existem os campeões de oração. Há grandes nomes de oração na Bíblia. Paulo ora o tempo todo, citei algumas aqui e tenho muitas orações para falar sobre Paulo. Ele é, de fato, um grande exemplo de uma pessoa bem-sucedida na atividade de orar. Se alguém é fracassado na atividade de orar, também não dá para dizer que ele é bem-sucedido em alguma coisa. Mas eu posso falar de Daniel, Abraão, uau, aquela oração de Abraão, aquelas orações de Abraão. Abraão para mim é um grande intercessor. Me lembro daqueles momentos onde ele fala com Deus e aquela conversa é tão linda, tão cheia de drama, de tensão, de amor e aceitação da parte de Deus para com seu filho. Moisés,
as orações de Moisés, a conversa de Moisés com Deus. Você está pensando em alguns aí? Pois bem, tem muita gente que ora muito, mas nenhum deles está na categoria Jesus, sem chance. Porque Jesus, ele nos ensina a orar, ele nos ensina como orar, ele nos possibilita orar. Ele diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Há coisas da vida de oração de Jesus que, quando ignoradas, elas fazem com que a nossa vida de oração diminua muito. E eu queria aqui lembrar, antes mesmo, conforme eu disse, de ler o texto de João 17, sobre algumas coisas da vida de oração de Jesus que não podem passar despercebidas e que a gente tem que colocar uma atenção especial para a nossa fórmula de sucesso em oração. Você já parou para pensar alguma vez por que você não tem uma vida tão contínua de oração, tão profunda de oração? Às vezes você parou para pensar algumas vezes sobre como ter de fato, uma vida bem-sucedida em ser um guerreiro de oração, uma frase tão legal que alguém já disse? Então vamos pensar em umas coisas, eu quero compartilhar com você alguns detalhes da vida de Jesus e leve a sério o que eu estou dizendo. Uma coisa que Jesus fazia, e dá para perceber nos evangelhos ele fazendo bastante e com evidência, e que às vezes passa despercebido da nossa mente como uma coisa séria, é que Jesus orava em voz alta. Sim, Jesus orava em voz alta. E como eu posso dizer para você que Jesus orava em voz alta? Esse texto de João 17 como que esse texto foi escrito por João? Porque João ouviu a oração de Jesus. Um outro exemplo é Jesus no Getsemane. Ele está lá, no Getsemane, e as pessoas estão ouvindo a oração dele. Em muitos outros momentos, Jesus levanta os olhos para o céu e nós sabemos o que ele orou. Jesus orava em voz alta. É também real que Jesus procurava lugares afastados para orar. E essas duas informações, elas não se separam. Olha só como elas podem estar juntas. Jesus procurava lugares afastados para orar justamente porque ele orava em voz alta. Ele ia para um lugar onde ele pudesse falar, expor a sua intimidade e estava afastado. Há um detalhe sobre orar em voz alta. É possível que você, assistindo esse programa, do momento que ele começou até o momento que ele vai acabar, em algum momento você vai desviar a sua atenção, vai pensar alguma coisa, em algum momento sua atenção vai ser retomada. E por que eu não vou perder a minha atenção e você pode ser que perca? Porque eu estou falando. Simples assim. E eu estou falando em voz alta. Portanto, a minha capacidade de me concentrar no assunto que eu estou falando é maior exatamente pelo fato de estar falando. Você já deve ter passado por essa experiência numa igreja, por exemplo, ouvindo um sermão na escola ou em algum lugar, ouvindo uma palestra, qualquer coisa que dure muito. O palestrante, o pregador, ele vai falar sem perder a atenção, mas os ouvintes perdem e é normal. A estimativa, a expectativa de atenção de uma pessoa não é muito grande, principalmente no lugar onde a gente mora. Já parou para pensar, já aconteceu com você alguma vez de você ajoelhar para orar? E você está concentrado na oração e em um momento ou outro sua cabeça é assaltada por alguma coisa, a conta que chegou, alguma coisa sobre o seu filho, sobre os seus pais, ou alguma outra coisa que aconteceu na sua vida? Comigo já aconteceu muitas vezes. Eu estou orando e em um momento eu divago um pouco no meu pensamento e o pensamento tem uma intrusão ali, alguma coisa entra e a gente se perde na oração, enquanto a gente pergunta por que algumas pessoas conseguem orar por tanto tempo. Tá aí. Jesus orava em voz alta e ao falar em voz alta ele passava mais tempo se concentrando. Jesus procurava lugares longe, afastados para poder orar e orar em voz alta. E aqui é uma segunda ênfase que eu preciso conversar com você. Procurar um lugar afastado quer dizer que Jesus procurava minimamente controlar o ambiente com o qual ele iria orar. Isso para a nossa vida é muito importante, porque a gente vive em ambientes muito concorridos. Se você pode fazer isso, controlar minimamente, ter um espaço de oração, um espaço onde você adeque a sua vida de oração, de falar ali, isso é muito importante para o seu sucesso na oração. Muitas pessoas já fizeram isso, pode contar para você. O quarto da oração, o local da oração, o ambiente minimamente controlável para uma conversa. Porque as conversas, num nível de intimidade, sempre são assim. Pensa comigo. Afastar-se. Pensar em falar, ter um lugar onde o ruído, o ambiente, a cor, alguma coisa ali surgir a oração, permite que você seja bem-sucedido. Jesus fazia isso, ia para o Monte das Oliveiras, ele escolhia um horário próprio para isso. Então vai associando. Jesus orava muito de madrugada. É uma razão legal para Jesus orar tanto de madrugada. É porque o começo do dia é o momento da mente mais clara, mais tranquila, menos cansada, menos concorrida. Um dia me disseram uma frase e eu compartilho com você. O melhor da sua vida, o melhor do seu corpo, o melhor da sua mente é
a primeira parte. É amanhã. Não há as aflições do dia, não há as agressões do dia, as preocupações do dia ainda não tomaram conta. E você ali pode colocar-se plenamente para Deus, para que Deus faça a sua agenda. Essa é uma característica linda de Jesus. Jesus não permitia que absolutamente ninguém fizesse a sua agenda. À madrugada encontrava Jesus orando e ao ele orar, o Pai fazia a sua agenda e nada ali lhe pegava de surpresa, porque tudo estava entregue. Essa frase que eu lembrei e agora falo para você, ela é muito interessante e leva ela a sério. Quem aprende a pedir conselho no primeiro momento do dia, não precisa pedir tantas desculpas no último momento do dia. Jesus tinha uma agenda com o Pai e enfrentava o dia a partir dessa agenda. Está anotando? Jesus falava em voz alta para falar longamente, ele falava em lugares isolados, tinha um ambiente controlável de oração e Jesus dedicava seus momentos de oração, de intimidade, no primeiro momento do dia. Tem uma coisa do conteúdo das orações de Jesus. Ele exaltava a pessoa com quem ele estava falando. Ele sabe com quem está falando. E o reforçar isso nas primeiras palavras, para nós principalmente, aumenta em muito o nível de confiança das próximas. Pai, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu nome. Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho para que teu Filho glorifique a ti. Pai, e ao falar do Pai, ele deixa bem claro com quem ele está falando. Muito mais do que as necessidades, muito mais do que o pedido, muito mais do que a angústia, muito mais do que qualquer coisa que se possa dizer em direção ao Pai, os primeiros momentos da oração, as primeiras palavras de oração é uma exaltação de quem é esse Pai. E com consciência de quem é esse Pai, todas as outras coisas vão fluir nessa direção. Orar como Jesus, orar por causa de Jesus, orar em nome de Jesus é o segredo da vitória. E essa vitória pode ser aprendida observando Jesus orando. Evangelho de João, capítulo 17, verso 1. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho para que o teu Filho glorifique a ti. Verso 2. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que lhe conceda a vida eterna a todos que lhe deste, e a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. A mais importante frase já dita na Bíblia, a maior realidade de todos os tempos, é o começo da oração de Jesus. Chegou a hora. E Jesus expõe um objetivo que muitas vezes escapa de uma pregação do Evangelho, mas escapar esse objetivo da pregação do Evangelho prejudica o Evangelho. E o que Jesus está dizendo aqui? É que a hora da cruz, a hora do sacrifício, a hora que ele vai fazer o maior evento já feito e já visto na história desse mundo, é a hora da glória do Pai. E o pedido dele no começo da oração é um pedido para regalar os olhos, todo mundo nesses milênios da história, e ouvir o que ele está dizendo, e na sua oração ele fala: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho. E a primeira coisa que devemos aprender dessa oração, nesse começo de oração é: tudo o que eu e você vamos fazer, tudo que eu e você devemos fazer é sobre a glória de Deus. O que é o segredo de uma oração fracassada? É um segredo cujo o foco da oração, o centro da oração é a pessoa que está orando. Sim, olha, por exemplo, como Moisés ora, olhe como Josué ora, olhe como Abraão ora, olhe como todas as pessoas bem-sucedidas em oração oram. E eu vou cortar um exemplo, o exemplo de Josué, por ocasião daquela derrota cachapante em Ai. Quando eles perdem a mortes, a vergonha, ao fracasso, o ponto central da oração de Josué é: Senhor, é sobre a tua glória que estamos falando, é sobre o que as pessoas vão pensar sobre ti que nós estamos falando. E eu peço, Senhor, que o Senhor seja bem-sucedido sobre a minha história. E Josué toca no ponto central da existência. Eu os criei, disse Jesus, para a minha glória. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Você está pedindo para Deus o que hoje? Ao colocar um pedido, não se esqueça de terminar o pedido dizendo: e que isso seja para a glória do seu nome. Ali, Jesus está nos chamando para algo grande.
Porque a cruz é o momento onde Jesus demonstra claramente quem ele é, o que ele veio fazer, que é revelar o caráter explicitamente do Pai. Pense comigo sobre algumas coisas. A primeira coisa que eu quero te chamar a pensar sobre esse termo na vida de Jesus é o momento que ele nasceu. Quando Jesus nasceu, quem foi testemunha do seu nascimento? José, obviamente, Maria, obviamente, e alguns animais. Depois chegaram um grupo de pastores e muito tempo depois chegaram os magos. Mas esse grande evento que inaugura a chegada do maior ser do universo na Terra, ele foi pouco testemunhado. Agora vamos para outra ponta. A ressurreição de Jesus, que é um grande momento da sua história. Quem testemunhou? Os soldados romanos que guardavam a tumba desmaiaram com o resplendor da glória do anjo. Um exército gigantesco e invisível de anjos maus fugiram com a chegada do anjo. E quem mais? O mundo dormia quando Jesus ressuscita pelo próprio poder. Nesse grande evento da história não há testemunhas. Mas a cruz foi um espetáculo público e uma multidão e uma cidade inteira e todos naquela Páscoa que se achegavam ali testemunharam Jesus. Há uma pergunta sobre essa pergunta. O nascer de Jesus foi um milagre? E a resposta é óbvio que sim, porque o nascer de Jesus de uma virgem, que milagre extraordinário, incomparável. A ressurreição de Jesus é um milagre indescritível, porque Jesus sai da tumba morto e um poder de Deus ressuscita Deus, ele dá a vida e volta a tomá-la. Que milagre! Mas os maiores milagres que inauguram a chegada e que fecham a sua saída ali para a ressurreição e viver e reinar glorioso para sempre não são testemunhados. E a cruz? Qual é o extraordinário, o miraculoso de colocar alguém numa cruz e esse alguém morrer? Se eu for colocado numa cruz, eu morro. Se você for colocado numa cruz, se morre. Qual o milagre de colocar alguém para ser torturado, asfixiado, sufocado e esse alguém morrer? A resposta natural é um milagre nenhum. Mas o que fica dessa história para a gente? E a história para a gente fica quando você ora pedindo que a glória de Deus se manifeste na sua vida e no seu pedido de oração. E por favor, anote essa frase e coloque ela em todos os capítulos, em todas as folhas do livro da sua vida. O milagre da ressurreição, o milagre do nascimento, eles estão diferentes do milagre da cruz, porque se a demonstração do amor de Jesus por você não for suficiente para que você veja a glória dele, nenhuma demonstração de poder o fará. Jesus demonstra o caráter e a glória do Pai no momento da história da sua vida, onde o milagre foi nenhum milagre, ser colocado na cruz e morrer. O milagre não é estar na cruz e morrer na cruz. O milagre é ter poder para sair da cruz e não sair da cruz. Naquele dia, naquela Páscoa, quando o véu do templo se rasgou, milhares de pessoas, centenas de pessoas, não importa, um grupo enorme de pessoas corre para o santuário na curiosidade de ver um véu que rasgou. Pensa, o Santíssimo nunca visto. Uma geração inteira pode viver sem nunca saber o que há, porque somente uma pessoa, em uma geração, o sumo sacerdote pode entrar no Santíssimo. Então agora, diante de todos, o véu do templo se rasga e o Santíssimo é escancarado, flagrante diante das pessoas. E o que as pessoas veem? Nada. Quando o véu do templo se rasga para as pessoas verem o Santo dos Santos, para verem a glória, a Shekinah do Pai, a Shekinah, a glória, a manifestação de Deus estava pendurada na cruz. Sim, a maior curiosidade do ser humano, desde que existe o santuário, estava satisfeita e exposta num corpo ensanguentado, na maior demonstração da glória de Deus. E repito, quando o mundo foi para o santuário para ver a glória e a maior manifestação da glória de Deus, ela estava ali ensanguentada na cruz, na maior demonstração de amor por você. Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho. Esse é o início da oração mais extraordinária que alguém já fez. Há pelo menos 6 pedidos diretos de Jesus na sua oração, que vai de 17:1 até 17:26. E vale a pena gastar um tempinho pensando nelas. O primeiro é: guarda-os em teu nome. Jesus disse, não diz só uma vez, guarda-os. Jesus pede para que sejamos, e os discípulos primeiramente, obviamente dos discípulos para nós, sejamos guardados.
Não emociona você pensar que Jesus pediu para que sejamos protegidos no nome dele, guardados, blindados, separados e mantendo-nos assim firmes no propósito daquilo que ele nos chamou. O segundo pedido nesse capítulo 17 e nessa oração é que nós tenhamos alegria completa em nós mesmos. Vale muito a pena que você permita que esse pedido seja realizado na sua vida. Jesus pediu para que você fosse alegre. Jesus pediu para que você tivesse uma alegria completa na sua vida. E vale a pena saber e pensar também que você deve repetir esse pedido todos os dias da sua vida, porque é a alegria completa na nossa vida um dos nossos mais fortes argumentos. Quando o mundo te questiona tudo que você não faz por causa desse Jesus, você pode responder com esse argumento forte: não faço tudo que você faz, mas sou feliz como você não é. Quando a gente pensa naquelas pessoas que foram apedrejadas e que foram apedrejadas cantando, queimadas cantando, a alegria do povo de Deus chocou o mundo, porque eles chegaram num objetivo por esse caminho que o mundo com todas as alternativas não conseguiu chegar. Jesus pediu que eles sejam alegres em si mesmos. Paulo disse: regozijai-vos sempre, outra vez os digo, regozijai-vos, orai sem cessar, mas em tudo dai graças. A alegria completa o coração. Foi a perda da alegria da salvação o primeiro passo para que Davi caísse da altura que caiu. Foi quando o coração de Salomão se tornou insatisfeito que ele transformou uma história linda de um homem sábio em um homem que nem 1000 mulheres e todos os deuses e alegrias e riquezas e sabores do mundo foi capaz de satisfazer um coração. Um coração satisfeito é um coração que avança sem negociação com o mundo. Jesus pediu por isso, mas ele continuou pedindo por mais coisas. Ele disse: guarda-os do mal. Não os peço que os livre do mundo, Jesus disse, mas que os guarde do mal. Preste atenção nisso, porque isso é uma frase que nós devemos repetir para nossos filhos. Hoje, se nós pedimos para que Deus transforme o mundo antes de nos transformar, nós estamos contrariando Ele. Jesus transforma o mundo nos transformando. O mundo não fica diferente quando nós o aceitamos, mas nós passamos a vê-lo com os olhos fixos em um propósito e lemos o mundo com os olhos de Jesus. Sim, nós somos guardados do mal. Nós não pregamos, não falamos, não cantamos, não apenas estendemos a mão para transformar o mundo, mas agimos sempre para impedir que o mundo nos transforme. Você pode viver no mundo, mas com certeza está guardado do mundo e pode ter confiança de que a oração de Jesus foi ouvida em seu favor. Ele diz também: santifica-os na verdade, e disse isso 2 vezes. No versículo 17 ele diz: santifica-os na verdade e afirma: a tua palavra é a verdade. Ele vai dizer no verso 19: e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Se destacam 2 coisas aqui nesse pedido de Jesus. Primeiro, que ele pede que você seja santificado em uma coisa específica, na verdade. Nós não conseguimos nos santificar a nós mesmos, nós não conseguimos nos separar, nós nos entregamos à santificação que ele proporcionou. Por favor, preste muita atenção nessa frase, porque ela é por demais importante. A santidade não é uma exigência de Jesus. A santidade é uma oferta de Jesus. Ele pede ao Pai que você seja santificado na verdade. Ele está oferecendo, clamando, e o Pai, ao responder à oração de Jesus, entrega uma santidade para você. Todas as pessoas que no final da história fracassaram em ser santos, eles não fracassaram em ser santos porque eles não conseguiram ser santos, mas eles fracassaram em ser santos porque eles rejeitaram a oferta de santidade que Jesus fez. E ele está orando, pedindo para que você seja santo, mas ele diz uma segunda coisa: essa santidade não é uma santidade sem parâmetro, não é uma santidade onde nós escolhemos como seremos santos. Ele diz: santifica-os na verdade. Fomos sim separados, e essa separação nos dá uma conduta correta, um propósito correto, uma vida num poder correto. Mas Deus disse exatamente o que era esse correto. Ele diz o que é essa verdade, e ele diz também, neste mesmo texto, onde essa verdade é encontrada. A palavra de Deus é a verdade. Não existe uma verdade de cada um, não existe uma relativização da verdade. Existe uma santidade que é na verdade, e essa verdade é proveniente da palavra.
Os pedidos de Jesus ainda, antes de terminar a oração, é para que sejamos um e aperfeiçoados na unidade. Ele vai dizer fortemente: eu peço para que sejam um, para que o mundo creia. Eu quero dizer, antes de terminar esse episódio, especificamente para você que um dia aceitou Jesus e faz parte de uma comunidade de fé global. E não importa qual é a sua religião, se você aceitou Jesus como seu Salvador e crê em Jesus e sua palavra, você precisa prestar atenção nisso. Ele disse que nós deveríamos ser um para que o mundo creia. Há uma condição para que o mundo olhe e nos escute, e essa condição é a unidade. Jesus pediu para a unidade, e a unidade deve ser um item na nossa mente. Todas as vezes que nós vamos enfrentar, todas as vezes que nós vamos falar, todas as vezes que nós vamos dialogar ou defender uma ideia na nossa cabeça, peça que sejam um. Quando dois cristãos estão juntos e fortemente discordando, estão juntos e desrespeitosamente discordando, estão juntos e dispostos a se separar para defender as suas próprias ideias e não o conceito de unidade da Bíblia, nós estamos gerando descrença para o mundo. Quanto mais nos aproximamos da palavra, mais nos aproximamos um dos outros. Quanto mais nos aproximamos de Cristo, mais nos aproximamos um dos outros e o mundo entende que alguma coisa sobrenatural está acontecendo conosco. O último pedido de Jesus é esse aqui: eu peço para que onde eu estou estejam comigo os que me deste. Eu tenho que fazer força para falar esse texto, porque me emociona pensar que quando Jesus estava orando, ele não deixou de falar essa frase. Ele olha para o Pai e fala: Pai, eu quero fazer um pedido para você. Eu peço que no final de toda a história, onde eu estou, esteja comigo os meus. E ele trata você como um presente. Sim, Jesus entra na presença do Pai e diz que no final da história, depois da maior luta e do maior projeto que Jesus enfrentou, ele quer entregar para o Pai a coisa mais valiosa que ele trouxe da terra. Eu peço que leve comigo e deixe comigo os que me deste. Ele vai entregar você como o maior presente, mais valioso para a pessoa mais importante que existe, que é o Pai. E ele pede ao Pai que ele esteja onde você está e você esteja com ele. Esse pedido está em desenvolvimento e daqui a pouco, muito pouco, ele será realizado em você, comigo, quando estivermos todos juntos e a oração for uma coisa desnecessária.